da tarde. População reclama da falta de policiamento no centro histórico de São Luís. Moradores aproveitam o feriadão para curtir as praias. E mais, Sampaio Corrêa perde na estreia e é o último colocado na Série B do Brasileirão. O Repórter Maranhão está começando agora. Termina hoje o prazo da saída temporária de Páscoa para os detentos maranhenses. Os 230 presos que receberam o benefício devem retornar às penitenciárias até às 6 horas da tarde. A saída dos contemplados ocorreu na última terça-feira. E mesmo depois da Polícia Militar anunciar reforço na segurança do centro histórico da capital, a população continua reclamando da falta de policiamento. Medo. Este é o sentimento de quem circula pelas ruas do centro histórico de São Luís. Trabalhadores e pessoas que convivem no local reclamam da falta de segurança. O movimento caiu muito, demais, entendeu? Então nós temos que dar um basta, ver o que nós podemos fazer para não estar mais acontecendo isso aqui. Eu acho que tem que ter um empenho maior, porque o projeto Reviver, para o que ele era, hoje deixa muito a desejar. Apesar de eu frequentar isso aqui há muito tempo, desde a adolescência, mas eu já tenho medo de andar aqui nesse local. O aumento no número de furtos, assaltos e crimes de lesão corporal tem causado prejuízos para os lojistas e espantado a presença dos turistas. Na madrugada eles estão arrumando o nosso comércio, tá entendendo? O índice de turistas caiu bastante vim aqui, porque chega no hotel, o próprio recepcionista disse que não é para vir para cá porque vai ser assaltado. Tinha 2 lojas na rua Portugal, a venda caiu tanto que eu tive que fechar as 2 lojas, entendendo? Porque não tem mais turista. O pessoal daqui não compra, quem compra é o turista, que vem passear, levar uma lembrancinha, tá entendendo? Aí chega aqui e não tem. Um trailer policial dava apoio estratégico próximo à Praça Nauro Machado, mas foi retirado há alguns meses. Para enfrentar a onda de delitos, um plano operacional de segurança está em atividade pela Companhia de Policiamento Independente de Turismo. O patrulhamento foi reforçado. Agora a ronda na área é feita a pé e com o apoio de veículos todos os dias. A ação conta ainda com a ajuda de câmeras de videomonitoramento espalhadas pelas principais ruas. É preciso que todos nós, sociedade e o poder público estadual, municipal e federal, tenham maior respeitabilidade pelo centro histórico. Por que é que eu digo isso? Dar as condições necessárias do ponto de vista da coisa que é bonita aqui no centro histórico e segurança. A segurança é sobre todos os aspectos. Segurança não é só a segurança que vier sempre aqui. Segurança, eu digo, sobre todos os aspectos, não é só a militar, a civil, não, é segurança um conjunto de tudo. Segurança de medida preventiva, não é reprimir, são seguranças preventiva e educativa. A Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço parcial da Operação Semana Santa. Até agora já foram registrados 8 acidentes em estradas maranhenses, deixando 5 feridos e 1 pessoa morta. A operação segue até hoje, quando o trânsito de veículos deve ser mais intenso. E um grupo de pessoas aproveitou o feriadão para praticar a solidariedade através da doação de sangue. O projeto sul-americano de incentivo à doação de sangue, Vida por Vidas, foi criado em 2005 por jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia e no ano seguinte passou a ser realizado no Brasil, incluindo a capital maranhense, sempre no período da Páscoa. Com o objetivo de conscientizar os cidadãos para o hábito de doar, o sucesso da campanha é medido pela mobilização dos voluntários. Quando a igreja faz essa campanha, com o objetivo de salvar vidas, nós sempre estamos dispostos a colaborar com a campanha, né? Assim como Jesus doou a vida dele por nós, eu poder doar um pouco do meu sangue para ajudar ao meu semelhante. O projeto foi premiado em 2006 pela Organização Mundial de Saúde e já somou mais de 300 mil doadores em 8 países da América do Sul. Em 2013, só em São Luís foram arrecadadas mais de 2.400 bolsas de sangue. Neste ano, a pretensão é dobrar o número de coletas. Nós estamos trabalhando junto às igrejas, são mais de 800 igrejas no território do norte do Maranhão, para que essa campanha ela alcance o sucesso que foi o ano passado, que já dobramos o ano anterior.
Então, esse ano a gente quer chegar a 4.000 doações e assim ajudar a mais pessoas e salvar mais vidas. Para atingir a meta, outras ações serão desenvolvidas em municípios maranhenses e no Colégio Adventista da capital. Por ser um ato solidário, ao resolver ajudar vidas, requisitos básicos para a doação devem ser respeitados. A pessoa precisa ter de 16 até 60 anos, de 61 anos até 67, tem que ter doado pelo menos uma vez, estar bem de saúde, não ter ingerido bebida alcoólica as últimas 12 horas, vir alimentado e trazer um documento com foto para fazer o seu cadastro. Muita gente aproveitou os dias de folga para descansar e curtir a cidade. As praias da capital, por exemplo, ficaram cheias este fim de semana. A Orla de São Luís é um espaço muito utilizado por moradores para a prática de esportes, como caminhadas, corridas, ciclismo ou simplesmente um futebolzinho nas areias da praia. A senhora vem sempre andar na orla, passear? Sempre que posso. É muito bom, né, para a saúde, tomar um solzinho, ver o mar. Feriado prolongado, cidade vazia, as pessoas aproveitam para vir para a praia para passear, fazer uma caminhada, surfar ou simplesmente trazer a família e relaxar um pouco. Nesse período, esses surfistas amadores tomam conta das praias para a prática do surf e para se divertir com os amigos. Você aprendeu a surfar sozinho? Você fez algum curso? Eu fiz aula uma vez e o resto foi tudo só. Sozinho. Você costuma vir sempre? Sempre. Todo final de semana eu tô aí. Só final de semana e feriado que eu venho. Essa família declara que aproveitou a tranquilidade do feriado para caminhar e relaxar um pouco na orla maranhense. Tranquilidade, né? Dar um passeio com a família pela litorânea, uma caminhada saudável. Um feriado desse que você tem que ficar com a família, né? Estreitar os laços. Nada mais do que o mar, né? Para trazer essa tranquilidade pra gente, fazer a gente pensar. Em época de feriado ou não, aproveitar o que a natureza nos proporciona é sempre a melhor opção. São Luís, tempo nublado e com previsão de chuva, mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Imperatriz, sol com muitas nuvens e com previsão de chuva a qualquer hora, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Caxias, sol e muitas nuvens e com previsão de pancadas de chuva, mínima de 23 e máxima de 32 graus. Em Balsas, período nublado com pancadas de chuva a qualquer hora, mínima de 22 e máxima de 32 graus. E veja no próximo bloco, cerca de 35 mil índios vivem em território maranhense. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 38 minutos. Para informar a população maranhense sobre a importância dos índios na história do Estado, o Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueológica do Maranhão e o Museu Histórico e Artístico do Maranhão estão promovendo uma série de atividades, como exposições e palestras. Roberto Fernandes conversou com um dos palestrantes do evento. No dia 24, nós vamos ter a palestra Os Povos Indígenas no Maranhão, com José Damasceno Figueiredo, que é etnólogo, e ele é o nosso convidado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer também, Roberto. Bom, do ponto de vista cultural, dá para a gente perceber a influência dos povos indígenas na cultura do nosso Estado? Sim, historicamente os povos indígenas deram uma contribuição muito grande na cultura, não só a cultura popular, né, mas também a cultura do Maranhão e também no Brasil, né? E a gente percebe também que muitas festas populares, muitas danças, por exemplo, o Bumba Meu Boi, né? A culinária também. A culinária também, principalmente a culinária também é muito forte, né? A questão da farinha d'água, do moqui do peixe, né? O peixe moqueado. Então tem muitos aspectos que nós herdamos dessa cultura, dessas culturas indígenas. Nós temos no estado quantas? Hoje nós temos 9 etnias, né? A mais forte? A mais forte é a Tenente Rara, são os Guajajara. Os Guajajara. Os Guajajara é a cultura mais presente, porque ela está presente em quase todo o estado, centro-sul do Maranhão, né? Mas tem também, por exemplo, dos Canela, que também é muito forte, né? Que é uma outra cultura, a cultura G, Timbira. Aqui no Maranhão, há documentos que relatam que eram 30 etnias
no início da colonização, né? Então, com o processo de colonização acentuado, hoje nós temos cerca de 9, né? Até então eram 8, né? Até um certo tempo eram 8, mas houve agora um reconhecimento de uma nova etnia, que é Crenhê. Os Crenhê, eles eram de Bacabal, né? Os documentos afirmam que eles saíram de Bacabal, só que houve uma epidemia de sarampo, né? Então eles se dispersaram em outras terras indígenas. Recentemente nós tivemos até uma ampliação da área indígena. Isso, vocês concordam com essa? Havia essa necessidade? Não, na verdade não foi uma ampliação. Na verdade, foi só o respeito à área que já demarcada. Exato, já havia sido demarcada desde 1992, mas desde essa época havia já setores que ocuparam essa área, né? Inclusive é uma área que fica entre a reserva do Gurupi, que está sendo desmatada também progressivamente. Existem dados que 30% dessa área já foi desmatada, da área que é o que nos resta da floresta amazônica. Isso, que é uma área que ainda resta da floresta amazônica. Então, a área do Zauaguajá, ela faz uma espécie de corredor com uma outra área, corredor ecológico, né, com uma outra área dos Capó, que se aproxima também da reserva do Gurupi. Né? Então, a ideia é exatamente manter esse corredor ecológico para que tenha também uma área de preservação da Amazônia. Para a gente fechar, que reflexão você deixaria para nós sobre essa questão? A nossa reflexão seria, para nós, né, enquanto sociedade envolvente, enquanto sociedade maranhense, conhecermos mais um pouco, aprofundar mais o conhecimento em relação aos povos indígenas. Né? Nós temos cerca de mais de 35 mil índios que vivem nas aldeias hoje no Maranhão, fora os que vivem nas áreas urbanas, nas áreas das maiores cidades, né, próximas às aldeias. Respeitar essas culturas que a gente sabe que é o que faz com que o Brasil seja cada vez mais rico, né, que tenha essa diversidade cultural preservada. Que a gente possa tirar essa ideia um pouco negativa de que historicamente foi construída em relação aos povos indígenas. Ok, José Damasceno, obrigado, foi um prazer ter aqui. Obrigado também, agradeço. Voltamos então com Edmilson Filho. Obrigado, Roberto. E a programação em comemoração ao Dia do Índio segue até o dia 30 no Museu Histórico e Artístico do Maranhão, na Rua do Sol, centro de São Luís. E um acertador de São Luís acertou sozinho as 20 dezenas da Lotomania e faturou uma bolada de 37 milhões de reais. O sorteio foi realizado ontem pela Caixa Econômica Federal. Se aplicado na poupança, o valor do prêmio pode render cerca de R$210 mil por mês, o que equivale a um faturamento de R$7 mil por dia. Durante o feriado em que os cristãos celebram a morte e ressurreição de Jesus, a Companhia Maranhense de Teatro apresentou em São Luís uma reflexão sobre os dilemas de Jesus Cristo nos dias de hoje. Para os cristãos, após a crucificação, Jesus ressuscita e sobe aos céus. Mas se pudéssemos imaginar o seu retorno à Terra no século XXI, como seria? Quem seria o Jesus hoje? O mesmo Jesus de ontem. É justamente aquilo que diz o Evangelho. Cristo ontem, hoje e sempre. É o mesmo Cristo que se revela para os pobres, que trabalha com os necessitados e que se oferece por todos os homens e mulheres de boa vontade. Numa visão teatral contemporânea, o Messias retornaria em meio a um espetáculo de dança e luz. Na peça Ele Vai Voltar, da Companhia Maranhense de Teatro, Jesus anunciaria a mesma mensagem. A paz esteja convosco. Mas com uma linguagem mais jovial. E aí, galera? Como é que tá? Tá tudo bem? Tudo em cima? Tudo beleza? Tudo bacana? Para o ator, Jesus voltaria disposto a enfrentar a desigualdade social e os problemas dos dias de hoje. Ele vem em forma de homem comum, igual a nós. Mesmo com todo o seu poder de onipotência, de transformação, ele quer mostrar para as pessoas que a fé existe em cada um e que ele está presente, nos dando força para que a gente possa lutar e conquistar as vitórias através da fé, do acreditar que nós somos capazes de transformar a sociedade. Eu estou sempre perto de vocês. Vocês é que quase nunca me percebem. E veja no próximo bloco, Sampaio perde no jogo de estreia e é o último colocado na Série B do Brasileirão. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 47 minutos.
Agora vamos falar de esporte. 2 jogadoras do Maranhão receberam premiações individuais na Liga de Basquete Feminino. A pivô Kelly foi a principal reboteira da competição e a armadora Brian Chanuel liderou o fundamento assistenciais. O Maranhão Basquete foi eliminado nas semifinais pelo Sport Recife e terminou a temporada 2013-2014 da LBF na 4ª colocação. E no futebol, a expectativa era grande. Após 12 temporadas, o Sampaio Corrêa estava de volta à Série B. Mas em campo, no duelo de tricolores, melhor para o visitante Paraná, que não contribuiu nem um pouco para a festa maranhense. Dia santo, dia de estreia e a fé na vitória. 3-0! 2-1. 3-0! Uma paixão sem idade e que cedo se aprende. A Bolívia querida, Maia, torcida desse Maranhão. Cerca de 12 mil devotos do tricolor maranhense compareceram ao Castelão para celebrar o retorno à Série B do futebol brasileiro. Dentro de campo, o anfitrião começa pressionando. Pela direita, as melhores chances. Paulo Ricardo cruza, mas a cabeçada de Williams vai para as mãos do goleiro. O Sampaio tenta, mas peca nas conclusões. Vem o segundo tempo e o Sampaio segue no ataque. Eloir lança, Edgar corre para alcançar a bola e cai dentro da área. O juiz parece em dúvida, mas manda o jogo seguir. Desatento na marcação, o Sampaio sofre o primeiro gol do Paraná, assinalado por Edson Cita. Na base da vontade, o Sampaio tenta o empate, mas passa longe do gol paranaense. Mais bem organizado, os paranaenses fecham o placar com o toque sutil de Carlinhos sobre o goleiro Rodrigo Ramos. A equipe do Paraná praticamente jogou em 2 lances ali, né, no nosso erro. Foram felizes, fizeram os gols e nós não tivemos força para reagir. Não foi a estreia esperada pela sua apaixonada torcida. Agora, o time vai até o Ceará, em Juazeiro do Norte, enfrentar o Icasa. Para o técnico, faltou ousadia e movimentação. Tivemos equilíbrio, tivemos domínio, fomos dominar, mas tivemos mais tempo com a bola, mas infelizmente, quando a gente chegava no setor ofensivo, nós não tivemos a capacidade de envolver o adversário. Um time que sabia, né, dentro daquilo que foi proposto, que teria dificuldades pelo campo grande e o gramado um pouco pesado, mas aproveitamos bem, principalmente as nossas saídas. Apesar do mau resultado, o torcedor do Sampaio não perde a fé de ir além. A rodada inaugural da Série B foi marcada pelo equilíbrio. Além do Paraná, apenas 2 outros times venceram. Veja como foi. Jogando sem torcida, o Vasco da Gama saiu na frente do América com Reginaldo. Mas o time mineiro chegou ao empate com Obina, ele mesmo. O Bragantino chegou a abrir 2-0 contra o Náutico, com Tássio e Léo Jaime, mas também permitiu o empate. Marcaram para o time pernambucano Hugo de pênalti e Leléu no finalzinho. O Ceará foi um dos únicos que fez valer o mando de campo, ao derrotar o Oeste por 1-0, gol de Tadeu. A outra equipe que venceu em seus domínios foi o também nordestino América de Natal, que derrotou o Avaí por 3-1. 2 partidas não saíram do zero. Joinville e Portuguesa, que jogaram apenas 17 minutos, e Vila Nova e Luverdense empataram em 1-1. Ponte Preta e Icasa, Santa Cruz e ABC e Boa Esporte e Atlético Goianiense. No critério de gols marcados, o América de Natal lidera a Série B após a primeira rodada. Já o Sampaio Corrêa é o lanterna e vai em busca de recuperação contra o Icasa do Ceará na segunda rodada. A partida acontece na próxima sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, em Juazeiro do Norte. E sobre o caso da Portuguesa, a equipe paulista se envolveu em uma batalha judicial contra a Confederação Brasileira de Futebol. Na partida contra o Joinville, a Lusa se retirou de campo antes de serem completados os primeiros 20 minutos, alegando estar cumprindo uma decisão da terceira vara cível de São Paulo, que obrigava a CBF a incluir a Portuguesa na Série A do Brasileiro. Esta liminar foi cassada pelo Superior Tribunal de Justiça e o presidente da Portuguesa anunciou que não irá mais recorrer.
Por ter abandonado a partida, a equipe paulista corre risco de ser punida com perda de pontos, multa e até exclusão da Série B. E de acordo com o calendário oficial da União, o Brasil terá 9 feriados nacionais e 7 pontos facultativos em 2014. Agora mesmo celebramos a Semana Santa e hoje comemoramos o Dia de Tiradentes. Mas será que algumas pessoas sabem o significado de algumas dessas datas comemorativas? Confira na reportagem de Charlene Lima. Hoje é feriado nacional, data em que é comemorado o Dia de Tiradentes. A data de hoje fazem 222 anos que Tiradentes foi executado. É uma data emblemática muito importante para a nação brasileira, porque representa exatamente a tendência do final do período colonial do Brasil conseguir alguma autonomia em relação à colônia portuguesa. Os positivistas do começo da República resgataram a história de Tiradentes, inclusive do ponto de vista da iconografia, assemelharam ele muito a Jesus Cristo, o que a historiografia moderna questiona. 21 de abril é comemorado o Dia de Tiradentes. 22 de abril comemora-se o descobrimento do Brasil. Bem, é outra data muito importante. Na realidade, se discute muito que não seria o descobrimento, e sim a chegada dos europeus num continente onde já há milhares de anos existiam muitos povos. Então, foi a grande armada que Portugal armou para chegar às Índias, sob orientação inclusive do próprio Vasco da Gama, e durante pouco tempo, poucos dias, em 1500, eles aportaram e oficialmente tomaram posse dessa terra. Existe uma certidão de nascimento desse processo, que é a Carta de Pero Vaz de Caminho, uma das 13 embarcações retorna a Portugal, dando a notícia do achamento desse novo continente, e é um marco significativo para o começo da chegada dos europeus, dos portugueses especificamente, aqui no continente sul-americano, e o surgimento da colônia portuguesa, que mais tarde daria o nome Brasil. E você, sabe por que essas datas são lembradas até os dias de hoje? Que feriado é comemorado hoje? Sim. Qual? É o Dia de Tiradentes. E amanhã? Amanhã é o Dia da Terra, é? A senhora sabe que feriado é comemorado hoje? 21 de abril, Tiradentes. E amanhã? Amanhã, 22, sei. A senhora sabe que feriado é comemorado hoje? 21 de abril, dia do Tiradentes. E amanhã? Amanhã eu não sei. A senhora sabe que feriado é comemorado hoje? É o dia do Tiradentes, 21 de abril, dia de Tiradentes. E amanhã? Amanhã, 22 de abril. Foi o descobrimento do Brasil, a primeira missa, né, realizada no Brasil, não foi isso? Você acha que essas datas estão ficando esquecidas? Assim, o verdadeiro sentido sim, né? Mas geralmente nas escolas, né, os professores eles relembram, levam para as crianças, né, o que essa data traz de importante para a gente, mas acho que o verdadeiro sentido mesmo, a gente não tem mais, não sabe. Iniciada a temporada junina em São Luís, os grupos de Bumba Meu Boi deram início aos ensaios neste fim de semana. A repórter Luana Belo acompanhou a festa do Boi Brilho da Liberdade. Depois da Semana Santa, como manda a tradição em São Luís, se intensificam os preparativos dos bois para a temporada junina. O Boi Brilho da Liberdade, do bairro Vila Embratel, reuniu ontem seus componentes para o primeiro ensaio geral. E lá vai boi na chegada do terreiro. E lá vai boi na chegada do terreiro. Era lá na Liberdade, na terceira travessa Augusto de Lima. O barracão tá lá. E lá meu filho fez o barracão aqui e mudou para cá. Aí nós estamos aqui. O Boi Brilho da Liberdade tem 24 anos. O sotaque de Pindaré é marcado pela batida dos pandeirões e do tambor onça. O tambor só é para o sotaque do gado, para dar o sotaque da matraca e do pandeiro. Aí é o sotaque que é para... Aí a matraca bate, o pandeiro toca também e o tambor é para animar, para alegrar. Aí tá certinho na batucada deles, aí tá certinho. Conquista nossa sotaque do Pindaré, não da Baixada, porque o sotaque do Pindaré é um sotaque tocado no pandeiro e o sotaque da Baixada é um sotaque tocado na caixa.
Pandeirões, matracas, índios e casumbais. Esses personagens que representam o espírito da floresta, elementos do sotaque de Pindaré, tradição e cultura de geração para geração. O tema deste ano será definido nos próximos dias, o que não preocupa os brincantes. Afinal, até o dia 22 de junho, tem ensaio todo final de semana. Para rever esta e outras edições, é só acessar tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Maranhão. A gente fica por aqui, uma boa tarde e até amanhã.